Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eu demorei hoje a vir gravar porque tô com uma alergia, né? Porque fazer uma faxina aqui tá complicado. Hoje eu venho trazer algo assim que é muito especial, ainda mais na época que nós estamos, né? Que muitas igrejas tá chegando, né? Na minha, por exemplo, vai ser esse domingo agora. Tem igreja que já foi o domingo passado, a Santa Ceia do Senhor. E eu venho falar, o Senhor falou no meu coração para eu falar sobre isso. Amém? No Evangelho de Lucas, capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Dá-nos a cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve, e não nos conduza em tentação, e livra-nos do mal. O versículo que eu quero deixar claro aqui é esse, o último, né? O 4, que diz sobre perdoar os nossos pecados. Muitas das vezes nós oramos o Pai Nosso, mas não prestamos atenção naquilo que o Pai Nosso, né, tá falando. Eu vou tirar o óculos por causa da luz. E uma frase ali no Pai Nosso que tem, né, um versículo, perdão, que é essencial e em prestar atenção, e muitas das vezes não prestamos atenção. Tem gente que ora ele como se fosse uma oração comum, né, da boca para fora, ora e pronto. Mas cada oração da Bíblia, nós temos que prestar atenção no que nós estamos falando, pedir ao Senhor discernimento, né? E no Pai Nosso ele diz: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos devem. Então, quer dizer, a gente quer que o Senhor perdoe os nossos pecados. Sim, a gente quer, né? Mas se for colocar como nós perdoamos aqueles que nos devem, você perdoa? Todos aqueles que te ferem, você perdoa ou você guarda mágoa? Todos aqueles que te perseguem, você perdoa ou você guarda mágoa? Todos aqueles que estão te perseguindo, te caluniando, te olhando de cara feia, falando de você por aí, você perdoa ou você guarda mágoa? Né? Então, assim, nessa oração ela fala que a gente tem que pedir ao Senhor para nos perdoar, né? Quando eu oro, eu digo: Senhor, perdoa os meus pecados assim como nós... Pai nosso que está no céu. Aí a gente fala: perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se a gente quer ser perdoado, a gente tem que saber perdoar também, né? É difícil, é difícil. Para muitos não conseguem. Para muitos dizem que perdoou e foi da boca para fora. Eu passei por uma situação na minha vida que foi sobre um louvor quando eu estava na CIB. E eu passei por uma decepção muito grande. E por fora, pra mim, já tinha perdoado, tá bom, tá tudo bem, deixa pra lá, já passou, aconteceu. Só que parece que por dentro aquilo ali não descia. Eu me culpava, eu achava que eu estava errada, né?
E se eu falasse sobre o assunto, eu chorava, eu estava indignada com a situação. E aí, louvando lá na CIB, teve o louvor, né? Só quem tem raiz. E eu solava ele. Aí eu pedi a uma irmã no grupo que tinha um determinado refrão que eu não conseguia louvar. Eu louvava o louvor todinho, direitinho, mas quando chegava naquela parte, eu não conseguia, que dizia assim, ó. Quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu. Quando perdoei, fala assim algo, quando perdoei, minha raiz cresceu. Então, eu não conseguia louvar, não era assim que na minha cabeça, eu não perdoei, eu não sabia que eu não tinha perdoado. Às vezes a gente não sabe, né? E nós precisamos pedir ao Senhor para nos ensinar a perdoar. Porque o perdoar é perdoar de coração, é deixar para lá, é esquecer, continuar, seguir a vida, né? Para que novas coisas aconteçam na nossa vida. Para que o Senhor perdoe também os nossos pecados. E era muito difícil para mim essa parte. Eu achava que eu tinha perdoado, eu achava que não. Quando era na hora de louvar, quando fui ferido, machucado, minha raiz cresceu, né? E fala uma parte, eu não consigo lembrar agora a parte dessa parte do louvor, mas dizia que fui perdoado, minha raiz cresceu, só que eu não tinha perdoado totalmente. Eu liberei o perdão da boca para fora, mas o coração estava machucado, né? Eu não aguentava pensar naquilo que me machucava. Até aconteceu há pouco tempo um pouco de novo. Quando você cicatriza, aí vai lá, pum, de novo. E hoje, aí chegou uma época, né, quando o Senhor ele me mostrou isso, eu consegui perdoar, eu consegui, aí, do nada, quando eu vi, eu já estava conseguindo louvar o louvor todo sozinha, né, teve um dia que a irmã faltou, e ali eu consegui louvar, eu não conseguia, me dava uma travada mesmo, nessa parte de dizer que quando perdoei, né, minha raiz cresceu, eu não consegui. Aí quando eu perdoei mesmo, o Senhor ele faz as coisas da maneira dele, né? Ela faltou. Aí quando ela faltou, eu falei, hoje ela não tá aí pra louvar aquela parte. Mas vamos lá. E aí eu consegui louvar. Né? Então muitas das vezes, o que eu quero dizer com isso? Muitas das vezes a gente acha que a gente perdoou. Só que de certa forma fica uma mágoa às vezes, né? Às vezes que a gente nem sabe. Quando você fala que dói, que machuca, que você chora porque você não conseguiu. Um exemplo, quando eu fui abusada sexualmente, né, pelo meu pai, eu não conseguia falar que eu chorava muito. Depois quando eu fui lá na casa dele, que eu vi ele dias antes dele morrer, né, eu vim agoniada dizendo no caminho que eu tinha perdoado ele, Hoje eu falo do abuso, eu passei com mais facilidade. Antigamente eu não conseguia falar nada. Se eu falasse isso aqui, eu já estaria chorando. Hoje eu já falo normal, né? Porque o Senhor, Ele limpou, Ele curou. E é o que a gente tem que pedir, Senhor, me ensina a perdoar. Limpa o meu coração, cura todas as feridas, para que a gente venha fazer as coisas certas. Então que você venha perdoar. Até mesmo, como eu estava falando, vai chegar a Santa Ceia. E para você fazer parte da ceia, né? É bom que você não esteja com nada pendente, não esteja com um perdão que você precisa liberar, um perdão que precisa ser liberado, no caso, né? É bom que esteja tudo ok, para que você venha ceiar em paz, né?
A ministração da ceia diz que examine o homem-se a si mesmo. Então a gente tem que se examinar, ver se a gente tem que perdoar alguém, se a gente feriu alguém, se alguém nos feriu. Se você acha que alguém te feriu, mesmo assim você pode ir lá e pedir perdão em nome de Jesus. Eu sempre fiz isso, mesmo que não fosse eu ia lá na pessoa, me perdoa em nome de Jesus se eu fiz algo que te entristeceu, que te aborreceu. E pronto, vou tomar minha ceia tranquila porque aquela situação incômoda não pode acontecer dentro da casa do Senhor, né? Então são coisas assim que realmente você precisa vigiar, você precisa perdoar para que o Senhor nos perdoe também. Amém? E mais uma vez, muito obrigada por todos que têm assistido, muito obrigada por todos que têm, né, estado se inscrevendo. Compartilhem, indiquem o vídeo para alguém que precisa. Inscrevam-se e curtam. E se puder, comentem lá, se quiser deixar nome para oração. Se não quiser deixar nome, só falam o grau de parentesco. Uma amiga minha, preciso de oração por uma amiga minha e eu vou estar orando, como eu já tenho orado, para que o Senhor ele venha trabalhar na vida de cada um da maneira que é necessário. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e todos tenham um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém?